Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. É um motivo de muita alegria, estamos presentes, né? Todos estamos aqui presentes na casa do Pai. Peço para os irmãos abrir vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 32. Podemos sentir a presença do Senhor essa noite. Tenho o privilégio de você estar glorificando o santo nome do Senhor Jesus aqui. Gênesis capítulo 32. Vamos ler o verso 3, o 9 até o 12. Todos aqueles que acharam, digo, eu vou para o céu. Aqueles que não acharam, digo, também vou. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jacó enviou um mensageiro adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Versículo 9. E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para sua terra e para sua parentela, e eu farei bem a você. Sou digno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois, como apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 grupos. Livre-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu me disseste, certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que te dão uma numerosa. Não se pode contar. Abaixa a vossa cabeça. Senhor, meu Deus, ó Pai querido. Senhor, aqui estão os seus filhos, Senhor, ó Pai amado. Senhor, ó Pai, estão, Senhor, ó Pai, sentindo a Tua presença hoje aqui, Senhor, ó Deus. Que nós podemos continuar glorificando, exaltando o Teu santo nome, Senhor, ó Pai amado. Que eu possa transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor colocou em meu coração, Senhor, ó Pai amado. Senhor, que nós podemos sair deste culto renovado, transformado, Senhor, ó Pai amado. Diferente de como nós entramos aqui, Senhor, ó Pai. Eu sou um vaso imperfeito em Suas mãos, Senhor, ó Deus, Pai. Usa, Senhor, a minha boca para falar em nossos corações, Senhor, ó Pai amado. Oh, Senhor, ó Pai, eu te peço, Senhor, ó Deus, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Pode se sentar. Irmãos, eu confesso que quando eu recebi esse convite, para trazendo aqui a palavra, eu falei assim, irmão, Deus, o que eu posso transmitir para a tua igreja? E eu comecei a orar e perguntando a Deus o que o Senhor quer que eu fale. E quando eu vi um irmão trazendo aqui um estudo, numa quinta-feira, ele falou sobre Jacó. E aquilo queimou no meu coração e ficou um tempão, aquilo eu estudando outras palavras, outras passagens, e aquilo ficou. Daí eu falei, mas falar sobre o que de Jacó? E fui atrás de pregações. E todo mundo falava, conhecia Jacó por aquele que lutou com Deus. Mas nessa passagem que nós limos aqui, ele vai falar de um Jacó um pouquinho diferente. Por quê? Aqui vai falar que Jacó, ele tinha acabado de passar por uma tribulação, uma dificuldade. Então, aqui ele vai falar bem assim que Jacó ele tinha acabado de sair de uma tribulação com Labão, né, porque eles estavam em conflito com Labão, e ele vai entrar, e Deus pede para ele sair dali e para voltar para a sua terra. Eu falei assim, tá aí tudo bem, Deus, mas e daí? O que mais que o Senhor quer? Essa igreja, nós, muitas vezes, temos medo. E Jacó teve medo. Muitas vezes a gente tem medo, mesmo Deus falando, levanta, faça, e nós, como seres humanos fracos, ficamos com medo. E hoje eu falando assim, Deus, fala comigo, é essa mesma mensagem que o Senhor quer que eu fale para os teus filhos. Deus, quando começou o culto aqui, Deus falando, o irmão levantou e falou justamente sobre isso. É uma confirmação.
Então, aqui vai falar bem assim, esse dia eu falei para o meu esposo, e conversando com uma irmã, falou, crente que é crente, não tem um momento de sossego. Passa por uma tribulação, daqui a pouco vem mais uma. Conversando com a irmã dentro do carro, ela falou bem assim, irmãs, se a gente for olhar lá para o passado, quantas tribulações você já passou? Quantos momentos você falou assim, não, eu não vou conseguir essa prova, não tem como, Deus, eu conseguir. Você passa, daqui a pouco vem outra. Ai, Deus, eu não aguento mais, é tanto... Passa, depois vem. Irmão, o medo é uma reação que a gente tem. Isso é do ser humano. O ser humano, ele é medroso. Ele tem medo. Só que a coragem é uma decisão. Jacó teve medo. Só que ele tinha que tomar uma decisão. Ou ele ficava preso ao seu medo como a reação de Esaú, ou ele tomava uma decisão, uma coragem. Às vezes o que está faltando para nós é ter coragem. Para tomar uma decisão. Muitas vezes o medo faz a gente agir de uma certa maneira. Fazer estratégias de nós mesmos. Foi o que Jacó fez. Ele fez uma estratégia. Mandou 2 grupos na frente. Quais são as suas estratégias que você está fazendo hoje? Você está planejando a sua estratégia ou está deixando na mão de Deus? Porque aqui Jacó, Deus falou, vai. Mas ele parou no meio do caminho, ficou com medo. Às vezes nós tomamos decisões nós mesmos. Irmãos, desculpa falar, mas dá errado. Quantas coisas que nós decidimos e deram errado. Porque nós tomamos decisões e esquecemos que Deus mandou. Irmãos, eu trabalhava numa empresa onde Deus me colocou. Eu saí de lá por minha conta. Deus usou uma irmã para apontar o dedo para mim e falou bem assim, não era para você ter saído de lá. Eu tomei a decisão errada. Deus me colocou, mas Deus me colocou, mas eu não estou, pela carne eu saí, medo. Quando Deus manda você ir, vai. Deus está mandando você ir, vai. Não fique com medo. Às vezes, através do teu medo, às vezes, como o medo é uma reação, mas como Deus é tão misericordioso, como Deus ele é fiel e justo, e cumpre as suas promessas que Ele fez para você. Ele vai te honrar. Mesmo que às vezes as tuas reações, às vezes as nossas reações levam o caminho torto, Deus fala assim, é mais para cá, ó. Entra no caminho. Jacó, então ele teve medo. Tem uns que falam que crente é corajoso, e é mesmo. Eu quero que vocês façam uma reflexão do quando, o dia que você aceitou Jesus, que você levantou a mão. Qual que foi a reação que vocês sentiram? Coragem, não é? Força. O problema vem, eu enfrento. Não é assim? Mas logo nós vamos ficando sossegados, já não aguentando mais. E Deus estava mandando dizer para um irmão, fortalece mais um pouco a sua fé. Essa luta que você está passando é passageira. Permanece firme.
Então, aqui Jacó já tinha resolvido o seu problema com Labão e veio mais um. Vida de crente, assim mesmo. Um cristão, raramente, ele fica à vontade. Né? Raramente um crente que serve ao Senhor... Irmãos, eu não estou falando que crente é só tribulação, não. A diferença é que você passa por tribulação, mas você sabe que tem um Deus poderoso que vai fazer você enfrentar. Que a vitória é grande. A Escritura fala, Jesus fala, no mundo tereis aflição. Não você vai ter, tereis. Então, eu falo assim que realmente a Bíblia nos ensina a como passar por essas dificuldades. Outra coisa que eu aprendo com Jacó é que ele se humilha. Como assim se humilha? Ele manda os seus servos e fala bem assim, ó, diz a Esaú que o teu servo Jacó. Quem aqui gosta de se humilhar? Irmãos, uma coisa que é muito difícil é a gente se humilhar e lembrar do passado. Porque o que Jacó estava passando aqui, ele tinha que voltar para o passado, lembrar do passado, o que ele fez. Ele roubou, fugiu. Quem aqui gosta de lembrar do passado? Quem aqui sempre foi evangélico de berço? Levanta a mão. Poucas. Então, muitos vão saber do que eu estou falando. É fácil lembrar do teu passado? Das coisas que nós fazíamos lá no passado? Das coisas que nós fazíamos lá no mudão? Esse dia o irmão foi pregar na nossa igreja e falou sobre isso, né? Que o filho dele olhou uma foto dele e falou assim, nossa, pai, você era desse jeito? É, eu era. Você conta para os teus filhos como que você era no passado? Ou você tem vergonha? Às vezes, Deus faz você lembrar do teu passado, não para você se vergonhar. Para você lembrar de onde que Ele te tirou. Deus não está fazendo você se lembrar do teu passado para te criticar. Não. Lembra de onde eu tirei? E Jacó fala isso na tua oração. Eu saí da casa do meu pai com um cajado. E voltei com 2 grupos. Então, Jacó teve que enfrentar algo que, para muitos de nós, não teríamos coragem. Às vezes eu falo para minha menina o que eu fiz, o que aconteceu no passado. Para quê? Ela fala assim, mãe, eu não quero um mundo porque o mundo é isso, 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 porque eu expliquei para ela. Porque o mundo lá fora oferece tantas coisas, mas são coisas passageiras. Muitos daqui saíram de lá, sabe do que eu estou falando? Se cada um de vocês aqui pegar o microfone e falar, pessoal, eu fiz isso, 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 mas Deus me libertou. Deus me salvou. Deus olhou para mim. E aqui nós vimos que após Jacó ter resolvido um problema, entrado no outro, tentado fazer, planejou por sua própria conta, mas ele faz algo que muitos de nós às vezes esquecemos de fazer. Só fazemos, às vezes, quando nós vem no culto. Porque em casa não dá tempo. Jacó orou. Eu falo isso porque eu trabalho fora, eu tenho em casa, sou mãe. Mas aqui Jacó tirou um tempinho para orar. Ele colocou um tempinho aqui para lembrar de quem é Deus. Ele fala assim, Deus de meu pai Abraão, meu pai Isaac. Lembra da promessa que o Senhor me fez lá? Muitos de nós estamos aqui porque nós estamos acima de uma promessa, embaixo de uma promessa. Nós estamos aqui porque Deus falou. Eu tenho um projeto na tua vida. Os seus sonhos
vão ser realizados. Então Jacó orou. Ele se humilhou. Que o mais difícil, quando você se humilha, é você saber que você está errado. E qual seria a reação do outro. Porque Jacó saiu dali fugido, não sabia qual era a reação de Esaú. Esaú já era conhecido por ter um gênio forte. Não é? Então, Jacó, ele resolveu o problema, entrou em outro, se humilhou, fez planos. Às vezes, se Jacó tivesse sido fiel à promessa de Deus, não ter feito planos, vocês acham que... Imagine comigo. Quando ele chegasse na presença de Esaú, Esaú ia aceitar ele ou não? De primeira, eu estou servindo um Deus de Isaac, um Deus de Abraão, e agora eu quero chegar aqui na tua presença aqui e consertar tudo. Porque Deus está comigo. Esaú ia aceitar ele ou não? Às vezes nós esquecemos de quem nós servimos. Às vezes nós esquecemos que nós servimos um Deus poderoso, um Deus que tem um exército, um Deus que cura, um Deus que salva. E colocamos as nossas ações, as nossas forças na frente das obras de Deus. E mais para frente a gente vai ouvir que, igual eu falei, mencionei, Jacó vai lembrar de como ele saiu da casa de seu pai com apenas um cajado e está voltando. E mais na frente ele luta com um anjo. Quem aqui já teve uma luta com Deus? Às vezes eu falo para meu marido assim, espera um pouquinho que eu estou com uma luta espiritual. Eu sei que Deus vai vencer, mas eu estou numa batalha. Só que através dessa luta, através dessa batalha, muitas coisas mudam. Imagine comigo, Jacó manda 2 grupos na frente, ele fica sozinho. E depois ele chega mancando. O que a sua família vai falar? O que aconteceu com você? Tive uma conversa com Deus. Falei, mas conversa desse jeito? Chegou mancando? Que Deus é esse que te machuca? Eu pensava que Deus era amor. Que Deus é esse que machuca? Está tudo sujo, machucado, ralado, bem mancando. Andar na presença de Deus é isso. É você andar de joelhos calejado, tanto orar. É você andar com o olho roxo, tanto chorar. É das irmãs ficar descabelada na presença do Senhor Jesus. Porque quando a gente realmente aceita Cristo, há mudança. Quando a gente aceita Cristo, há renovo. Só que eu fico pensando o que aquele anjo estava fazendo ali. O que ele estava fazendo ali? Só que o mais incrível, que eu acho Deus maravilhoso, que o texto vai falar bem assim que... Só um pouquinho. Vai falar que havia um homem que lutou com Jacó. Não que Jacó lutou. Tem como lutar sozinho? Tem? Só que aí que está. Jacó, ele perseverou. Ele saiu machucado, mas ele só queria uma coisa. A bênção. Você sabe por que você está aguentando tantas lutas, tantas batalhas? Porque está esperando a tua bênção. Aguenta mais um pouco, a tua bênção vai chegar. A luta está difícil, mas vai chegar. E você sabe também por que Deus lutou com Jacó? Porque dentro de um Jacó tem um Israel escondido. Jacó saiu ali mancando e com o nome mudado. Eu fico imaginando a dor que Jacó estava sentindo ali,
E mesmo assim não desistiu de lutar e segurou o anjo até o último minuto. Enquanto o Senhor me abençoar, eu não saio daqui. Imagina a dor que ele estava sentindo. Que às vezes, dependendo do movimento que você faz, você estica. Quem teve cãibra na perna sabe a dor que é. Imagine ter aquele nervo rompido. A dor que ele estava sentindo, ele desistiu pela dor? Não. Ele sabia que a bênção era maior. E aí, irmão, aguenta mais um pouquinho. Tá doendo? Tá. Aguenta mais um pouquinho que a tua vitória está chegando. Irmãos, a nossa vida, a gente parece que às vezes não tem solução. Eu passo na frente daquele UPA, está lotado de gente. E nós temos o privilégio, estamos aqui sentados, adorando o santo nome do Senhor Jesus. É motivo da gente glorificar o santo nome do Senhor, agradecer. Porque Jacó agradeceu de sair com um cajado, sozinho, só um cajado solitário, voltou com 2 grupos. Você não vê Jacó se alimentando de sair com um cajado. Irmão, a gente tem que agradecer com pouco e com muito. A gente recebe 3 nomes na vida. Um que vai estar escrito no livro de Deus, na glória. Um que o pai e a mãe que nos deu. E o outro que é quando você olha para o teu espelho e você olha quem é. Porque Jacó teve 3 nomes. Jacó, Israel, enganador. Qual que é o nome que você vê quando você olha para o espelho? Qual que é o nome que só você conhece? Porque quando Deus fala bem assim, a Bíblia fala, entra no teu quarto, ora. Não quer você fechar o teu quarto, é intimidade com Deus. É nessa intimidade que Deus está falando, qual que é o teu nome secreto? Você quer ter o teu nome mudado ou não? Aguenta mais um pouco, que não vai ser só teu nome que vai ser mudado. A tua história será mudada também. Você quer ter uma intimidade com Deus, muita coisa vai mudar. Irmão, não é fisicamente não, é espiritualmente, é mentalmente, é para sentir a presença, a comunhão com Deus. Eu convido a igreja a se colocar em pé. Há mudança, há renovo. E Deus manda dizer, aguenta mais um pouquinho. Tá doendo? Tá. Tá desesperado? A gente fica. Mas Deus está falando, a bênção está garantida. A vitória já é sua. Aguenta mais um pouquinho. Ah, irmã, mas meu marido não tem mais jeito, não aguento mais. Ora mais um pouquinho. Ah, minha família não tem mais jeito, não tem esperança. Ora mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Jacó aguentou, você também pode. Abaixa a vossa cabeça. Senhor, meu Deus, Pai querido, assim como a história de Jacó, Senhor, Pai, foi mudada, muitas histórias serão mudadas aqui hoje, Senhor, Pai. Feridas serão restauradas, Senhor, Pai amado, Senhor, Pai. Coração, Senhor, Pai, serão quebrantados, Senhor, a Deus. Renova, Senhor, as nossas forças, a nossa fé, Senhor, a Deus, a Pai querido. Nós precisamos, Senhor, a Pai amado, nos fortalecer ainda mais na Tua presença, Senhor, a Deus. Venha nos fortalecer, Senhor, a Deus, a Pai querido. Por mais, Senhor, a Pai, que está doendo, Senhor, a Pai amado, nós permanecemos firmes na Tua presença, nas Tuas promessas, Senhor, a Deus. Porque a Tua promessa nunca falha, Senhor, Pai amado. A Tua santa palavra, Senhor, Pai amado, nunca cai por terra, Senhor, Pai. A Sua mão poderosa estará, Senhor, Pai, sobre nossas famílias, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, Senhor, Pai. Aonde nós colocar as nossas plantas, nossos pés, o Senhor estará conosco, Senhor, Pai. Aonde as mãos serão levantadas, Senhor, Pai. Cura, Senhor, Pai, serão, Senhor, Pai, enfermos serão curados, Senhor, a Deus. Derrama a Sua glória, Senhor, a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço por dar, em nome do Senhor Jesus.